Olá, sejam muito bem-vindos ao Clube 365, 365 dias de conteúdos para valer cada segundo da sua vida. Já vou pedindo para você curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Com isso, o algoritmo ele vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Mas é claro, só faça isso se fizer sentido esse conteúdo para você, se você sentir que deve ser compartilhado com alguém que precisa, e também se você sentir que seu comentário vai agregar. Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, qualquer interação que você tiver com esse vídeo vai ajudar aí a gente construir conteúdos que agreguem mais ainda para a vida de vocês, ok? Bom, vamos então falar sobre o foco principal desse vídeo. Eu acho que o mais importante é que vocês deem ênfase na reflexão que vai ser gerada por esse conteúdo, tá? E é, a gente vai exaltar a palavra de Deus através desse vídeo. Não é sobre religião, tá? É sobre Deus. E eu gostaria que vocês não se preocupassem com quem eu sou. A gente vai acabar se conhecendo ao longo dos vídeos, né? Vocês vão conhecer um pouco da minha história, um pouco dos meus testemunhos, mas meu intuito é ser apenas um meio, tá? O que vai prevalecer aqui é realmente a palavra de Deus, tá? Bom, vamos começando a entrar então no conteúdo em si. A gente está falando sobre como prosperar em 2023. E o mais interessante é que todo final de ano, início de ano, né? Muitos planos a gente começa a traçar. É uma dieta que eu vou iniciar, é um carro que eu quero comprar, uma casa, quero trocar de casa, de endereço, de emprego, enfim. A gente acaba traçando diversos planos, assim que se inicia o ano. E eu quero fazer um convite para vocês. Quero fazer um convite que você comece o ano de 2023 priorizando o seu crescimento espiritual. A gente vai dar um pouco mais de detalhes com relação a isso. Mas se a gente olhar aí para João 15, a gente vai ver alguns exemplos que declaram o nosso crescimento pessoal quando a gente prioriza o crescimento espiritual. A primeira coisa que a gente vai ver é sobre o fato de sermos frutíferos. O que que acontece? Jesus ele usou a metáfora do cultivo de frutos em uma videira para poder descrever como acontece o crescimento pessoal através de uma jornada espiritual. Então, ele diz no versículo 5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, olha que interessante. Se a gente visualizar agora em nossa mente uma videira, é, é bem simples da gente entender que não existe fruto se não tiver o ramo, e não existe ramo se não tiver a videira. Então, o fruto, ele é totalmente dependente da existência da videira, assim como é dependente da existência do ramo. Daí a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Mas o que que é interessante? A gente não precisa de um curso de botânica ou de jardinagem para a gente ter certeza de que uma videira ela está gerando aí frutos, está gerando uvas, certo? O desdobramento natural do crescimento leva a essa produção. E o mesmo vai acontecer com a nossa espiritualidade, tá? O que que seria aí a gente ter uma espiritualidade saudável? Nós seremos frutíferos se a nossa espiritualidade estiver saudável. Não serão frutos iguais, né, que serão gerados, mas a presença de frutos nos mostra que estamos vivendo próximos a Deus. Então, se o fruto do Espírito amadureceu, ou está maduro, nós estaremos compartilhando testemunhos, meditando na palavra, crescendo em santidade, orando com frequência, dedicando tempo a Deus. Isso não quer dizer que nós seremos perfeitos, tá? Nós somos seres imperfeitos, mas a intenção de você buscar por esse crescimento espiritual vai acabar te encaminhando para essas ações, tá? Vamos falar um pouco agora sobre a prosperidade infinita, e é bem interessante porque a gente pode crescer tanto quanto a gente quiser. É possível a gente viver uma vida com poucos frutos, mas Deus ele sempre nos oferece muito mais do que a gente pode enxergar. A gente já é equipado e capacitados, né, pelo Espírito Santo, né, de Deus para gerar muitos frutos. Apenas cabe a nós decidir se a gente quer ou não permanecer conectados à videira, ou seja, conectados a Cristo. E por que que a mensagem principal desse vídeo tem a ver com a espiritualidade, em priorizar a espiritualidade? Quando a gente prioriza o crescimento espiritual, os medos que nós temos no dia a dia de nossas vidas são eliminados. Porque a gente passa a confiar em Deus e não na força do nosso braço.
Eu já tive algumas ocasiões, principalmente desafios financeiros que eu vivi no ano de 2022, em que eu só tomei essa consciência da importância do lado espiritual quando realmente todas as minhas alternativas, que dependiam da força do meu braço, acabaram. E aí eu busquei refúgio no espiritual e foi aí que eu realmente fui atendido. Então, muitas vezes, a gente vai passar por algumas situações em que a gente até questiona, né? Deus, por que eu estou passando por isso? E, na verdade, existe um crescimento e um desenvolvimento focado nesse desafio. Então, nenhum desafio que aparece em nossa vida, ele, ele vem simplesmente por acaso. Ele tem um propósito por trás disso, para te fazer crescer espiritualmente, para te fazer crescer emocionalmente e conseguir passar por desafios ainda maiores. Então, cada nível que você evolui na sua vida vão exigir aí desafios mais elevados também. A prosperidade nada mais é do que viver em paz e tranquilidade. Mas como assim viver em paz e tranquilidade? A gente tem que entender que quando a gente tem fé em Deus, essa fé ela nos traz uma calma no coração. Então, independente, não importa o momento que você está vivendo, se são momentos difíceis ou não, mas quando a sua espiritualidade está forte como uma rocha, nada vai tirar a sua paz. Não tem a ver com dinheiro, porque o dinheiro é apenas um dos recursos usados para poder proporcionar paz e tranquilidade, mas ele não é o principal. Jesus, né, até tem um trecho da Bíblia em que Jesus, em meio à tempestade, que amedrontava aí os seus discípulos, ele descansava com paz e tranquilidade dentro do barco. Por quê? Porque a fé dele era inabalável. Então, assim, a gente buscar essa fé inabalável é essencial para que a gente possa ter o crescimento espiritual. Nenhum resultado que a gente vai ter na nossa vida será com a força do nosso braço, mas sim através de Cristo. À medida que a gente se dedica, né, dedica mais tempo na presença de Cristo em nossas vidas, deixa Ele podar o nosso interior, nossa transformação será gerada de dentro para fora. Bacana? Bom, então, vamos entrar agora na meditação. É importante a gente fazer sempre uma meditação em cima da palavra, para a gente poder finalizar então esse vídeo. Bom, nós vimos então que nós somos convidados a permanecer em Jesus. Isso envolve passar tempo com Ele e intencionalmente louvá-lo diariamente. Você tem que ter uma intenção nisso, tá? Comece este tempo de meditação colocando seus olhos em Jesus e abrindo seu coração para relembrar suas promessas novamente. Rogue ao Espírito Santo que libere o favor dele em sua vida, para que você possa dar muito fruto como resultado de sua obediência nesse ano de 2023. E neste ano, quem você vai encorajar a priorizar o tempo na presença de Cristo, para que essas pessoas também possam gerar muitos frutos? Vamos fazer uma pequena oração então, para a gente poder finalizar nessa meditação de hoje. Vamos pedir aí para o Senhor Jesus. Eu amo tanto você, Jesus, eu quero permanecer em Ti e dar muito fruto. Venha podar e purificar as áreas que não estão dando fruto e fortaleça o meu espírito para que eu possa ser este ano um servo fiel e útil para os propósitos do Teu reino. Amém. E assim nós finalizamos o vídeo de hoje.